Olá a todos, como estão? Espero que estejam muito bem. Meu nome é Gustavo Milaré e hoje nós falaremos sobre renegociação de dívidas em cenário de crise. Nós estamos passando por uma crise econômica muito forte, muito grande, já vem desde o ano de 2015 e com base nisso é um momento oportuno de tratarmos formas de renegociar. Embora não pareça, é o momento mais oportuno para que falemos sobre esse tema. Antes, porém, da gente entrar, gostaria aqui de render meus agradecimentos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ao convite que me foi formulado para participar do programa Universidade na Madrugada. É um imenso prazer estar aqui com vocês e espero de coração poder ajudá-los, vocês telespectadores, que estejam passando por essa situação ou que tenham clientes que estejam passando por essa situação e possam, então, ajudá-los. A ideia nossa é sempre resolver problemas, ajudar, na medida do possível, todos aqueles que nós consigamos. Como que faremos essa nossa apresentação hoje? Primeiro, falaremos um pouco a respeito da crise, os fatores dessa crise e por que estamos em crise, para, em seguida, trabalhar com alguns passos, algumas dicas que devem ser seguidas por aqueles devedores para resolverem essas dívidas e, com isso, sanar esse endividamento, sanar essa situação pela qual eles estão passando. Separei, então, hoje a nossa apresentação em duas partes. Antes ainda, gostaria de falar um pouco sobre mim. Meu nome é Gustavo Milaré, eu sou mestre e doutor em Direito Processual pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Atuo ainda com meios alternativos de resolução de controvérsias. Sou professor universitário, mediador privado e Dispute Board Member, que é uma categoria específica, sobretudo para direito da construção. Trabalho essencialmente como advogado militante, na profissão na qual eu tenho oportunidade de ajudar diversos clientes, em específico a renegociar suas dívidas, pessoas físicas, empresas, para que elas saiam dessa situação de crise econômico-financeira e consigam se reerguer, tanto essas pessoas físicas quanto essas pessoas jurídicas. Vamos lá, começando. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é um cenário atual. Como eu adiantei, estamos passando por uma crise econômico-financeira. Desde 2015, essa crise que se deflagrou no país tem afetado profundamente a nossa economia, o que tem gerado uma série de consequências, infelizmente, desastrosas para o país. A raiz dessa nossa crise atual, nós podemos colocar como a falta de credibilidade do governo federal e da sua equipe econômica. O que tem acontecido ou que já aconteceu, sobretudo com o governo Dilma? O mercado interno e o mercado externo passaram a desacreditar na gestão que estava sendo feita pela presidente Dilma e pela sua equipe econômica. Por que passaram a desacreditar? Primeiro, começaram a contestar a gestão que estava sendo feita. Na opinião do mercado externo e interno, a gestão que estava sendo feita não era a mais adequada. Além disso, começaram, desde o ano passado, inúmeros casos de desvio de recursos, inúmeros casos de corrupção. Sobretudo a Operação Lava Jato, conduzida pelo juiz Sérgio Moro, apresentou para o Brasil uma série de problemas, digamos assim, que estavam acontecendo em estatais, que faziam o dinheiro público, o nosso dinheiro, estar sendo desviado e aplicado para fins escusos, que não aqueles para os quais deveria estar sendo utilizado. Todo esse cenário fez com que a presidente Dilma e toda a sua equipe econômica ficasse desacreditada. E na medida que a gente tem essa situação, é difícil de qualquer medida
econômica emplacar. Qualquer medida ir para frente. O mercado interno e externo não tinha essa confiança. Qual que é o principal problema que a gente enfrenta nessa situação, meus amigos? Uma crise de confiança. Mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer problema com a crise econômica, a crise de confiança faz com que o dinheiro no mercado, o dinheiro na praça, fique mais curto, fique menor. Se o mercado interno e externo não está confiante no que vai acontecer, não sabe, não acredita naqueles gestores, ele não coloca dinheiro. Se não coloca dinheiro, o dinheiro ficando mais escasso, para eu ter dinheiro na praça, simplesmente custa mais caro. E aí fica mais caro o crédito, fica mais caro todos os recursos que eu preciso obter nesse mercado. Esse é o grande problema da crise de confiança que nós temos hoje em dia. Mais do que qualquer situação econômica, eu tenho um mercado que não acredita naquilo que está acontecendo. As consequências são nítidas, são evidentes. Desaceleração econômica, excessivo desemprego, essa retração do crédito, ou seja, tem menos dinheiro na praça, esse dinheiro está mais difícil, está mais caro obter, então tivemos aí o aumento dos juros, aumento da inflação, dinheiro fica difícil de obter, menos dinheiro na praça, a gente não consegue trabalhar, e quem sofre mais, vamos dizer assim, quem sofre mais com todo esse problema? O micro e o pequeno empresário. Por que eles sofrem mais? Porque eles têm menos fôlego para segurar os custos operacionais deles e os investimentos necessários. Por que isso? Nesse momento de crise econômica, cresce naturalmente a inadimplência. Se antes na sua empresa entrava 100, no momento de crise, provavelmente está entrando muito menos do que 100. E aquelas pessoas que pagavam um determinado valor ou mensal nos seus produtos começam a deixar, ou porque passam a deixar de adquirir aqueles produtos, ou porque, sofrendo também com a inadimplência, seus fornecedores acabam entrando num círculo vicioso e, se eles não recebem, eles também não te pagam. Micro e pequeno empresário, portanto, são os mais fracos nessa corda. Com isso, têm sofrido mais. Não é à toa que os relatórios que têm sido divulgados pelas entidades, por exemplo, como a Serasa Experian, a respeito do número, por exemplo, de recuperações judiciais em curso, têm apontado que a maioria são de micro e pequenos empresários, seguidos por médios e só depois por grandes empresas. O problema, então, de toda essa crise econômico-financeira, que faz com que o mercado tenha essa crise de confiança e que isso afeta, sobretudo, o micro e o pequeno empresário, e, obviamente, você, pessoa física, você, telespectador, que eventualmente se encontra nessa situação, porque tem menos força para aguentar esse cenário. Sobretudo você, pessoa física, você, telespectador, que, nesse momento de crise, foi um dos diretamente afetados e perdeu o emprego. Esse cenário todo conspira para que cada vez mais o mercado sinta-se receoso de botar dinheiro, tanto o mercado interno quanto o mercado externo, e essa crise se prolongue. Embora estejam sendo tomadas algumas medidas, é evidente que essa crise ainda deve continuar conosco por algum tempo. Por isso que esse momento é tão oportuno para renegociar as dívidas, resolver aquela situação dos endividados, até porque, como o dinheiro está menor, os credores estão mais interessados em receber dinheiro, mais do que vender, ir para o mercado, conseguir novos produtos, novos clientes, novas contas. Os credores estão dispostos a receber aquilo que os inadimplentes não têm pago para eles. Logo, é um momento extremamente oportuno para que as dívidas sejam renegociadas e, com isso, encerradas, quitadas, para que, então, os devedores consigam, pessoas físicas, jurídicas, se reerguerem e seguirem adiante, se Deus quiser, com muito sucesso. Nesse sentido, um fato que foi vital
para já esse começo de esperança, esse começo de um cenário de modificação, certamente foi o processo de impeachment já desencadeado contra a presidente Dilma. Esse processo, que embora não tenha sido concluído até o momento, trouxe algum alento para o mercado. Por quê? Promoveu o afastamento da presidente Dilma e colocou o vice-presidente, hoje em dia presidente em exercício, Michel Temer, no poder, que fez algumas alterações, sobretudo na equipe econômica. Embora isso não seja suficiente para resolver a crise, é evidente que isso já serve para algum alento, já serve para trazer alguma esperança que teremos modificações e que qualquer modificação seja melhor do que o cenário atual. O novo governo, portanto, vai, obviamente, trazer essa esperança. Essa esperança, porém, não é suficiente, ela não resolve a situação. É importante, neste momento, que sigamos alguns passos que eu trago para vocês na sequência, sigamos algumas etapas para que possamos aproveitar esse momento oportuno, onde os credores estão ansiosos em receber essas dívidas e, portanto, mais maleáveis, mais flexíveis a renegociar essas dívidas do que no momento de bonança, o momento que a economia esteja boa, para que então possamos evoluir. O governo, portanto, o novo governo, traz, o provável novo governo, traz uma esperança, mas não é a solução. Nesse sentido, meus amigos, trago para vocês agora alguns passos muito importantes que devem ser seguidos para que tenhamos uma renegociação de dívida bem-sucedida. O primeiro passo, antes de qualquer coisa, é fundamental que o devedor ele analise a situação real da sua dívida. É fundamental que o devedor ele tenha uma exata dimensão do buraco. Ele saiba exatamente o tamanho da sua dívida. Para isso, é preciso parar, colocar no papel, listar, sim, todas as dívidas que estão afetando aquela pessoa física ou jurídica, listar todas aquelas dívidas e mais, fazer uma reflexão a respeito de qual o impacto que essa dívida está tendo na sua vida, está tendo no seu negócio. É preciso, então, colocar no papel toda a dívida e verificar, com base nos seus recebíveis, de que forma eu poderei avançar, de que forma eu poderei pagar essa dívida. Nesse sentido, o segundo passo, que é muito importante dentro de uma renegociação bem-sucedida, é fazer cálculos reais. Ou seja, primeiro eu vejo, estou endividado, estou com um problema de dívidas. Perfeito. Paro, reflito a respeito dessa dívida, o que ela está afetando na minha vida pessoal, como ela está afetando na minha vida profissional, está afetando no meu negócio, de que maneira eu começo a pensar, então, naquele quadro, naquele cenário. Listo aquele cenário, coloco todas as dívidas, eu preciso saber exatamente quanto eu devo, preciso saber o tamanho do buraco. Feita essa primeira análise, eu vou passar, então, para uma análise das minhas contas. Quanto eu tenho de recebível e quanto eu tenho que pagar. Dentro disso, é muito importante nós diferenciarmos aqueles custos que são elegíveis e aqueles custos que não são elegíveis. Ou seja, existem alguns custos fixos que nós temos, dos quais nós não podemos dispor. Por quê? Se assim o fizermos, certamente não teremos benefícios ou não teremos condições de cumprir com as outras metas ou cumprir com os outros planos. Dentro desses custos fixos, o que eu trago para vocês? Por exemplo, saúde e habitação. Você que paga um aluguel,
É óbvio que podemos repensar, eventualmente, o lugar onde você está morando. Trabalhar, de repente, com uma mudança no qual tenha um aluguel mais barato. Isso não significa, porém, que você vai ficar sem pagar aluguel. Esse custo ele vai estar sempre incluso na sua conta. Se ficar sem pagar aluguel, muito provavelmente o que vai acontecer, você não vai ter moradia. Mais cedo ou mais tarde vai sofrer uma ação de despejo e será retirado do seu imóvel. Então é um custo no qual não dá muito para eleger. Ou eu pago ou eu não pago. Eu tenho que pagar. A gente pode estudar, obviamente, quanto pagar, em que região que eu vou ficar. Saúde é a mesma coisa. Outros gastos, porém, são completamente elegíveis. Gastos com eventuais fornecedores, gastos com produtos, gastos com saídas, com lazer. Todos esses gastos, embora sejam importantes para a vida pessoal, para a vida da empresa, eu posso trabalhar em cima deles e eleger não fazer aqueles custos ou fazer menos para com isso eu tenha mais dinheiro. Nesse sentido, de fazer cálculos realistas, um primeiro ponto é fazer uma revisão dos seus suprimentos, dos seus fornecedores. O que significa isso? Pensando, você telespectador, uma pessoa física, eu tenho uma série de gastos que eu faço, por exemplo, no supermercado. Estou acostumado a comprar determinada carne, determinada marca de leite. Eu posso continuar comprando carne, leite, mas fazendo economia? Posso. Eventualmente, eu posso trabalhar revendo esses meus suprimentos, trabalhando com uma carne menos nobre, que eu pague menos, ou substituindo, eventualmente, por exemplo, a carne bovina por uma carne de frango, que tem um valor mais acessível, tirar um pouco, talvez, essa carne da minha dieta, trabalhar com outros produtos que tenham um valor menor. Preciso tomar leite? Consigo reduzir esse valor utilizando uma marca que seja mais barata? Ou consigo tirar o leite dessa dieta e trabalhar com outro produto, um suco, um chá, eventualmente? É possível fazer isso? Pensando numa pessoa jurídica, questão de fornecedores. Além de fazer uma análise naquilo que eu consigo mexer, dá para eu substituir alguns fornecedores? E aí, nesse ponto, meus amigos, chamo a atenção para vocês para algo extremamente relevante. Muitas vezes, o empresário, nesse momento de crise, ele é tentado pelo custo. Então, eu estou gastando 10 com determinados fornecedores, eu vou substituir esses fornecedores para começar a gastar 5 e, com isso, tentar arrumar minhas contas, tentar abaixar o meu custo. Acontece que muitos desses fornecedores, às vezes, são efetivos parceiros desse empresário, que são, muitas vezes, aparentemente dispensáveis. Eu não vou gastar mais com aquele advogado que eu tenho pago, que tem feito um trabalho aqui na empresa, agora não é o momento, dá para eu cortar. Por quê? Tem um outro advogado que ele não conhece o meu negócio, talvez ele não tenha a expertise daquele que eu trabalhava antes, só que ele cobra muito mais barato. Por exemplo, uma equipe de marketing, um contador, mesma coisa. Pode ser que no primeiro, no segundo mês, no terceiro mês, olhando só em contas, aquela mudança talvez tenha sido um bom negócio. Mas se nós pensarmos a médio e longo prazo, certamente essa substituição não foi a mais adequada, não foi o ideal. Por quê? Você deixou de ter um parceiro que efetivamente conhecia o teu negócio, conhecia você, sabia como devia atuar, para trocar outro por simplesmente custo, que provavelmente não tem a mesma expertise, não tem a mesma capacidade, não tem a mesma dedicação que tinha aquele outro. E pior, não conhece você e não conhece o teu negócio. A chance disso a médio e longo prazo ser um tiro no pé é enorme. Então, revisar suprimentos, revisar fornecedores não significa cortar, não significa simplesmente trocar pelo mais barato. É importante que procure-se ser eficiente, fazer mais com menos, mas trabalhar com esses fornecedores de modo que
eu consiga deles uma efetiva parceria. Olha, entende o meu lado, nesse momento eu não estou podendo gastar o suficiente, vamos renegociar nossos honorários, vamos parcelar essa dívida, mas assim, eu quero você do meu lado. Por quê? Se ele for teu parceiro mesmo, ele vai entender esse momento e vai superar com você essa situação. E lá na frente ele vai ver que essa relação vai ser um verdadeiro ganha-ganha. Ele eventualmente vai ganhar mais com você lá na frente, porque ele manteve você como cliente, ele foi leal, fiel a você, e você também vai falar, olha, esse advogado, esse contador, essa equipe de marketing, eles estiveram comigo no momento difícil. Sua postura com eles também vai ser maior, vai ser diferente, vai ser melhor, vai ser maior a sua entrega, vai ser maior a lealdade que vocês vão ter. Então, assim, cuidado nesse momento de revisão, esse momento de mudança de suprimentos e fornecedores. Um outro ponto, obviamente, quando eu estou fazendo esses cálculos, é cortar supérfluos. Dentro daquela análise que nós já falamos, eu preciso, obviamente, cortar aquilo que não for necessário. Então, vamos pensar na economia de você, telespectador, que está passando por esse momento, uma pessoa física, acostumado a tomar refrigerante, por exemplo. É gostoso? Sim, é gostoso. Mas é um supérfluo também. Que custa? Se talvez tirar aquele refrigerante da sua conta, no final do mês, no final de 6 meses, aquilo gere um valor significativo que pode ser empregado em outra forma. É um simples exemplo. Feita essa análise, então, eu revisei meus parceiros, revisei os suprimentos, cortei os supérfluos, eu vou chegar, então, numa apuração da minha renda líquida. O que é minha renda líquida? Aquilo que eu recebo, menos aquilo que efetivamente eu tenho que pagar. E aí eu desconto imposto, desconto eventuais benefícios, desconto o custo fixo. Eu vou descontar o aluguel, descontar aqueles gastos que não são elegíveis, ou seja, aqueles que eu não posso eleger se eu vou ter ou se eu não vou ter. Obrigatoriamente eu vou ter aqueles gastos. Com isso, eu tento chegar num valor, obviamente, positivo, que eu consiga trabalhar nesse pagamento de dívidas. Não é positivo? Vamos voltar e rever onde eu consigo transformá-lo em positivo. Cheguei em positivo. Vou trabalhar também com rendas extras. Você, telespectador, no momento eu não tenho o meu salário, eu não estou conseguindo pagar, mas para o final do ano eu vou ter o 13º. Eu posso, eventualmente, vender minhas férias. Todas essas são rendas extras que certamente integrarão. Rendas extras. Seja você uma pessoa física, seja você um empresário, uma pessoa jurídica. É importante que essas rendas extras sejam certas. Elas vão efetivamente entrar no seu orçamento. Não podemos trabalhar com rendas esperadas. Ah, eu fechei um negócio, mandei a fatura e agora ele vai me pagar 10 no final do mês. É uma expectativa de direito, é uma expectativa dessa renda. Ninguém garante, eventualmente, que aquele cliente vai efetivamente te pagar. Não trabalhe com essa renda, trabalhe com aquelas rendas certas, que você vai receber. Estou empregado, tenho salário, o 13º é algo que eu posso trabalhar. Estamos no começo do ano, por exemplo. Vou pensar no meu 13º lá no final. Já vou pensar nele no valor cheio? Não, vamos ter um pensamento conservador. Vamos trabalhar com aquilo que eu já trabalhei no ano. 1, 2 meses a mais, eventualmente, considerando um aviso prévio, por exemplo. Nada te garante que você estará nesse emprego até o final do ano. Então, eu não posso pensar que eu vou ter 5, por exemplo, de 13º, porque, eventualmente, se eu sou demitido no meio do ano, esse valor cai pela metade. Então, cálculos reais. Analiso, então, o primeiro passo, o tamanho do buraco. Feito essa análise, eu passo para a análise das minhas contas. Ponho tudo no papel e vejo quanto que efetivamente eu tenho para pagar. Com base nisso, eu vou conseguir, sim, fazer um plano para ir negociar com o meu credor. Mas já é o momento de eu negociar com esse meu credor? Não, ainda não é o momento de eu trabalhar com esse meu credor. Antes ainda, eu preciso fazer uma análise interna do meu negócio, da minha vida pessoal, se
além daquela renda que eu analisei, fiz as minhas contas, trabalhei 13º, férias, eventual pagamento que vai entrar, que é certo da empresa, aquela dívida que a empresa está recebendo, enfim. Fiz essa conta. Com base nisso, eu vou também trabalhar com que outras formas eu posso eventualmente pagar ou oferecer para o meu credor para tentar sanar a minha dívida. Nesse sentido, é importante que, antes de ir para frente do credor, eu esgote completamente todas as possibilidades de pagamento. Fiz a minha conta, a primeira coisa que eu vou fazer é pensar em outras propostas que eu possa fazer para esse meu credor para renegociar essa dívida. Primeiro, vamos trabalhar sem mexer ainda no patrimônio de você, pessoa física, você, pessoa jurídica. Vamos pensar em propostas viáveis com base naquilo que foi contratado, que eu possa eventualmente alterar e que possa facilitar o meu pagamento. Então, por exemplo, uma extensão do prazo, uma mudança no índice de correção, formas contratuais que eu consiga trabalhar e com isso melhorar a situação, com isso resolver o meu endividamento. Isso é uma situação. Outra situação muito importante para a gente trazer. Que ativos, que bens que eu tenho, que eu posso trabalhar com eles e eventualmente oferecer para o meu credor. De repente, eu tenho um imóvel que eu utilizo, mas não utilizo com a frequência que eu gostaria, ou eventualmente até utilizo, mas nesse momento é uma chácara, uma casa na praia, um terreno em determinado local, que o mercado imobiliário, por causa da crise, também não está bom, eu não estou conseguindo vender, não consigo gerar a dívida, mas se o meu credor aceitar aquele bem, pode ser que ele consiga bater parte da dívida. Precisa ser só imóvel? Não, não precisa ser só imóvel. Posso ter um bem móvel também, eventualmente um carro, uma moto, joias, por que não? Desde que o credor aceite aquele pagamento, ainda que diferente do contratado, ou seja, ainda que você deveria pagar dinheiro para ele aceite um outro bem, tudo bem. Eu preciso criar alternativas, estar preparado para quando for bater de frente com o meu credor, estar municiado de tudo que eu posso efetivamente oferecer e que eu vou conseguir efetivamente cumprir. Nesse sentido, o próximo passo, esgotada essas hipóteses de pagamento, é passar por uma análise daquilo que foi contratado. Passar por uma análise do meu negócio, do contrato que eu fiz com aquele credor. Nesse momento, muitas vezes, vai ser importante, se não forem em todas as vezes, a ajuda de um advogado especializado e mais, um advogado da sua confiança, da confiança da sua empresa. Um advogado que consiga ter com você um papo reto, que tenha com você uma conversa franca e possa expor todas as situações, caminhos e alternativas que estão à sua disposição para resolver aquela dívida. Nesse momento, muitos de vocês devem estar se perguntando, bom, para que fazer todo esse trabalho que já foi falado, se eu vou buscar um advogado? Não é mais fácil eu buscar esse advogado e ele já me dar o caminho das pedras, já falar como eu vou ter que resolver? Não, não é o mais indicado. Primeiro porque, se você procurar o advogado antes, muito provavelmente ele vai te falar tudo que já foi falado, ou seja, você não vai estar dispensado dessa lição de casa. 2, se eventualmente você buscar um advogado e exigir dele um trabalho maior que você já poderia ter feito, provavelmente vai sair mais caro a contratação desse advogado. E esse momento de crise não é um momento no qual possa se esbanjar dinheiro, possa se gastar desnecessariamente. Daí por quê? Feita a análise da situação, feita a análise das contas, do que eu posso pagar, do que eu posso propor, pensado nessas propostas viáveis, o que eu vou poder negociar, o que eu não vou poder negociar.
Tem mais alguma coisa que eu vou poder oferecer eventualmente na mesa de negociação para fazer uma permuta? Posso trabalhar eventualmente com a venda de algum bem para colocar isso, tentar gerar um dinheiro, né? Então, assim, olha, eu posso pensar, eu tenho um terreno, posso oferecer para ele. Se, porém, esse terreno não for, ele não aceitar, ou esse carro, essa moto, eu vou colocar também para vender, porque no momento eu preciso desse dinheiro. Eu preciso fazer toda essa análise. Vou, então, feito tudo isso, me debruçar sobre o contrato e procurar nesse contrato eventuais irregularidades. Talvez esse contrato tenha índices abusivos, talvez esse contrato tenha taxas que não deveriam estar sendo cobradas. E isso está aumentando a minha parcela, está aumentando a minha dívida, ou está me causando sérios prejuízos, ou pode vir a me causar sérios prejuízos. Eu preciso, então, trabalhar com essas irregularidades para saná-las. De novo, muito provavelmente nessa hora, o empresário, você, telespectador, pessoa física, não vai ter aquela condição, a expertise necessária para analisar ou pegar todas essas irregularidades. É importante, portanto, procurar ajuda nesse momento. E a ajuda mais indicada, óbvio, existem diversos órgãos de auxílio ao consumidor que podem prestar uma ajuda inicial, podem trazer alguma luz para você nesse momento, mas tanto eles quanto a sua análise vai te caminhar, e o mais indicado é isso, que te leve para um profissional, um advogado especializado naquela área que consiga trabalhar com você os caminhos que podem ser adotados. Juridicamente falando, talvez estejamos falando de uma ação de revisão, uma ação revisional, uma ação indenizatória, de repente uma ação anulatória, aquele contrato efetivamente está eivado de diversos vícios, ou seja, ele possui diversas irregularidades que na verdade é um contrato nulo, que eu preciso declarar aquele contrato, anular aquele contrato, declarar o nulo talvez. Talvez o meu negócio esteja indo por uma situação que, para que eu consiga um fôlego, consiga me reerguer, eu preciso trabalhar com a chamada recuperação judicial, né? Se eu continuar na toada, no caminho que a empresa está caminhando, pode ser que eu vá à falência, pode ser que eu quebre. Antes que isso aconteça, um advogado vai poder te instruir qual é o momento adequado para entrar com essa recuperação judicial. E aí, que documentos que serão necessários, de que forma eu tenho que apresentar isso para o juiz, para que essa recuperação seja, sim, deferida, número 1. Número 2, que seja viável a apresentação de um plano, para que eu possa não só reestruturar minha organização, meu negócio, como pagar os meus credores. E 3, que esse plano seja algo exequível, que seja possível cumprir esse plano, para que aquilo que eu propus seja efetivamente cumprido e os meus credores lá na frente aprovem esse plano e aguardem o tempo que for para que, estabelecido nesse plano, obviamente, para receber a dívida deles. O crédito, né, a dívida que o empresário tem com eles. Meus amigos, feitos esses 4 passos iniciais, né, então, analisar a dívida, fazer cálculos reais, verificar outras formas de pagamento e analisar eventuais irregularidades, analisar o contrato. Apenas após essas 4 etapas, é então aconselhável que nós entremos em contato com o credor. Somente então é indicado que eu vá para a mesa de negociação. Somente então é indicado que eu vá negociar aquela dívida, que eu vá tratar de resolvê-la. Por quê? Agora eu estou informado, estou municiado, estou armado com tudo que eu sei que eu posso fazer e o que eu posso não fazer numa mesa de negociação. Dentro disso, primeira dica, procure o credor, verifique de que forma a ideal, a forma indicada para que tenha acesso a esse credor, mas de preferência pessoalmente, cara a cara. Essa é a melhor forma de negociação. Existem, obviamente,
algumas empresas hoje em dia que já trabalham com negociações online e outras que trabalham com negociações via telefone. Não é o mais indicado. Por que que não é o mais indicado? Porque, em geral, elas trabalham com negociações padrão e o cálculo que é feito, a base que elas têm, é feita com base num devedor médio. Ou seja, dentro desse cálculo, dentro dessa negociação, ou internet ou no telefone, não vai se apurar as especificidades, o caso real, o seu caso real. Vai se trabalhar com um caso padrão. E isso, muitas das vezes, não é o seu perfil, não vai ser o perfil da sua dívida e talvez por isso a dívida não seja renegociada ou, se for, não vai ser o melhor negócio que você poderia obter. Não vai ser o melhor negócio que vai resolver a sua situação. E isso a gente vai ver que, quando se fala de renegociação, o mais importante é que o devedor saia da mesa de negociação com a certeza absoluta de que fez um excelente negócio. Procurei o meu credor. Consegui estar com ele frente a frente, cara a cara. Primeiro ponto, eu preciso expor para ele, eu preciso colocar para ele a minha situação, minha efetiva situação, por isso que eu já fiz aquela lição de casa, eu sei o tamanho do meu buraco, eu tenho que expor para ele que eu estou numa situação muito difícil, explicar de forma bem detalhada para que ele possa me compreender e mais, trazer para ele que eu tenho um interesse genuíno em renegociar, que efetivamente eu quero resolver aquela situação. Ou seja, eu não quero simplesmente rolar a dívida, postergar aquela dívida. Eu quero resolver a minha situação de dívida e, com isso, pagar o que eu devo a ele. Se eu fiz a minha lição de casa, naqueles 4 passos, por isso que são anteriores numa renegociação bem-sucedida, eu vou ter voz ativa na negociação, tá? Eu vou conseguir, na mesa de negociação, propor e contrapropor termos, condições dessa renegociação. Eu não vou ser, portanto, intimidado pelaquele credor, pelo fato de eu estar num momento mais delicado, num momento de dívida, a aceitar o que ele me propuser. Até porque, neste momento, muitas vezes, os credores acabam pesando nesse sentido, acabam fazendo com que a dívida daquele devedor fique ainda pior do que era, ainda que mascarada. Ou seja, por exemplo, ele alonga profundamente o número de parcelas. Eu tinha 12 parcelas, agora eu vou fazer em 60 prestações, 60 parcelas. Ah, agora aquele valor coube no meu bolso, eu tinha que pagar 1.000, agora eu estou pagando 200, ah, agora está legal, está cabendo no meu bolso. Pode ser um engano. Talvez o que eu vá pagar com a taxa de juros que foi embutida nesses R$200 em 60 prestações, vai ser o dobro, o triplo do que eu pagaria em 12 prestações. Então é muito importante eu ter feito aquela lição de casa para saber, na hora que eu receber uma proposta, se aquilo é vantajoso ou não para mim. Se eu fiz a minha lição certinha, o que ele me propuser, o que ele vier a me propor, eu vou conseguir rebater. Olha, e se diminuirmos o prazo, dá para mexer nos juros, dá para mexer em determinada condição, tem um tempo de carência, eu vou saber aquilo que eu vou receber, o que eu não vou receber, quanto eu posso pagar, quanto eu não posso pagar. Por isso, tão importante é aquela tarefa anterior, aquela liçãozinha de casa anterior. E não aceitar, em hipótese alguma, qualquer outro produto que eventualmente é oferecido pelo credor para viabilizar aquela negociação. Então, eu estou com uma dívida, por exemplo, em razão da minha conta corrente, que está negativa, eu estou renegociando com o banco, e o banco só aceita renegociar aquela dívida se, por um acaso, eu contratar também um seguro de carro, um seguro de vida. Isso é chamada de venda casada e ela é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor.
Código esse que estabelece todas as regras de proteção do consumidor. Então, não se intimide na mesa de negociação. Saiba o que vai acontecer, mas para isso você tem que estar armado, você tem que estar preparado e feito a sua lição de casa, que são aqueles passos anteriores. Não tenha pressa. Às vezes, na ânsia de resolver o problema, o devedor aceita a primeira oferta do credor ou não negocia com a calma, com o tempo devido. Receber uma contraproposta, se você já fez a sua lição de casa, talvez de imediato você já consiga saber se aquilo é um bom negócio ou não. Se você não consegue saber de imediato, peça calma para o credor, leve, analise, leve para um profissional, talvez aquele advogado que você tinha contratado, talvez o seu contador. Reflita sobre aquela contraproposta do seu credor. Para quê? Tenha certeza se ela é efetivamente um bom negócio para você. Dentro dessa negociação, importante ainda evitar intermediários. Por exemplo, empresas de cobrança. Por que é importante evitar isso? Primeiro, esse intermediário ele está entre você e o seu credor. Ou seja, ele tem os interesses dele também. Com base nesses interesses dele, dificilmente ele vai chegar na melhor proposta que você teria se negociasse direto com o seu credor. Além disso, dentro dele ter esses interesses, ele tem algo a receber. Muitas vezes o interesse dele é essa comissão. Ele não vai melhorar a situação como ele poderia melhorar para você, porque ele tem algo a receber. Quanto mais for abaixar a parcela, quanto mais abaixar o saldo devedor, menos ele vai receber. Então, o interesse dele vai impedir que você chegue no seu melhor negócio. Portanto, evite a todo custo esses intermediários. E esteja sempre atento, feirões, multirões, parcelamentos especiais. Não existe um cronograma determinado para esse tipo de evento. Cada empresa, conforme a situação de cada uma, vai criando esses eventos. Mas é importante ficar atento a eles. Por quê? Nesses eventos, a negociação muitas vezes fica mais fácil. Por quê? O credor ele trabalha não só focando na sua negociação específica, ele trabalha pensando no volume. Eu vou renegociar com centenas, com milhares de devedores. E eu estou pensando em receber um determinado volume de crédito de volta. Com isso, nesses feirões, nesses multirões, nesses parcelamentos, ele fica mais flexível, mais maleável para renegociar. E com isso, a sua negociação, o seu negócio fica muito melhor. Como eu disse, tenha sempre a certeza de que está fazendo um bom negócio. O que é fazer um bom negócio quando estamos falando de renegociar dívidas? Um bom negócio é que ele acabe, aquela renegociação acabe com o seu endividamento. Se eu não conseguir acabar com o endividamento, então que ele reduza sensivelmente. Nesse sentido, muitas vezes, juntar todas as dívidas em uma única dívida nova ou fazer uma nova dívida para pagar aquela não é um bom negócio, em razão das taxas de juros e, muitas vezes, em razão das diferenças entre cada dívida, entre cada contrato que eu vou ter, que a partir do momento que eu juntar, eu não vou ter a plena consciência, não vou saber efetivamente se foi ou se não foi um bom negócio, de que forma aquilo melhorou efetivamente ou não. Então procure renegociar dívida por dívida, mas sempre tenha em mente, preciso fazer um bom negócio. Por isso, de novo, aquela lição de casa, aqueles 4 passos iniciais. Eu tenho que estar muito bem preparado para chegar na mesa de negociação e poder ter voz ativa ao negociar com o meu credor. E por último, coloco para vocês o último passo, que é o planejamento futuro. De nada adianta ter feito a minha lição de casa, visto o tamanho do buraco, analisado as minhas contas efetivas, visto quanto eu tenho para pagar, visto outras formas que eu teria para pagar, analisado
friamente, junto a um especialista, eventuais irregularidades de um contrato, ido para frente do credor, renegociado com ele, ter tido voz ativa, saído de lá com um excelente negócio, resolvido o meu endividamento, se, na sequência, eu não tiver um planejamento e voltar a cometer os mesmos erros que me levaram àquela situação de endividamento. É importante, fundamental, então, que uma vez selada a renegociação essa que sempre que possível, às vezes, quando é por telefone ou por internet, às vezes não é possível ter essa formalização, mas sempre que possível, formalizar essa renegociação em um novo contrato, em um anexo a um contrato original, mas que ela esteja no papel, assinada por você, pelo credor, por duas testemunhas. Aquilo vai ser a sua garantia de que aquilo vai ser efetivamente cumprido. Fez pela internet, guarde o protocolo, imprima a renegociação. Fez pelo telefone, anote o protocolo, anote as informações que foram passadas. Tudo isso, eventualmente, poderá ser necessário se aquela renegociação não for cumprida, quem sabe pelo credor, o que vai te habilitar a entrar com uma ação judicial contra ele, eventualmente. Mas voltando, falando de planejamento, de nada adianta fazer todos esses passos e estar com esse documento assinado, renegociado, a dívida, se eu voltar a incorrer os mesmos problemas. Então, primeira coisa, honre os pagamentos renegociados. Reparcelei aquela dívida, alonguei o prazo. Honre com esses pagamentos. Por que é tão importante honrar com esses pagamentos? Muitos credores, embora isso não seja permitido, mas o fato é que existem, eles têm listas próprias, listas de inadimplentes, listas de maus pagadores. E uma vez que uma dívida é renegociada, se você não cumpre aquela renegociação, ele vai ser, uma eventual nova renegociação vai ser muito mais difícil e às vezes inviável, improvável de acontecer, porque você faltou com a sua responsabilidade de pagar a primeira renegociação. Então, honre os seus pagamentos. Em segundo lugar, tenha um controle vigoroso das suas dívidas e das suas finanças. Tenha um controle absoluto do seu caixa. O fato de eu ter resolvido o meu endividamento não significa que eu não possa entrar num novo. Então, assim, se eu já fui pego de surpresa uma vez, vamos trabalhar com bastante calma, com bastante consciência para que isso não volte a ocorrer. Então, conseguir viver sem aquele leite, conseguir viver sem aquela carne, não que eu não possa voltar a incluí-los, não possa voltar a mudar, mas assim, faça isso de forma planejada, calma. Não volte a incorrer nos mesmos erros que poderão te levar a um novo processo de endividamento. Evite novas dívidas. Se você está num momento de pagamento de dívidas, faça investimentos, faça novos aportes, apenas se efetivamente necessários para a sua vida, para o seu crescimento pessoal, profissional, se necessários para o crescimento do seu negócio. Não saia fazendo novas dívidas. Elas muito provavelmente complicarão ainda mais a sua situação e comprometerão toda aquela renegociação que você arduamente acabou de fazer. E por fim, trago aqui para vocês, então, qual seria um patamar de endividamento que seria aceitável? Os especialistas dizem que entre 30% e 35%. Vamos ser um pouco mais liberal nesse ponto. Até 35% da sua renda dá para ser endividada. O resto não. Passou desse ponto, já está num cenário difícil, já está num cenário de crise. E aí já tem que procurar renegociar. Espero profundamente ter ajudado vocês. Espero profundamente ter contribuído para que estejam mais informados, preparados para renegociarem as suas dívidas ou ajudar clientes, colegas, amigos, familiares a renegociarem as dívidas deles.
tenham sempre em mente esses pontos, esses passos que passei para vocês, que são passos de uma renegociação bem-sucedida. Deixo para vocês os meus contatos, caso precisem, caso queiram tirar alguma dúvida, caso possa ainda lhes ajudar um pouco mais. E agradeço mais uma vez à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pelo convite que me foi formulado, ao programa Universidade na Madrugada. De novo, foi um imenso prazer estar com vocês aqui e poder ajudá-los. Muito obrigado.